Olha só, parece que o Lula realmente compôs com o Trump, hein? Porque o Xi Jinping meio que chutou o Brasil para o lado. Olha só, a China vai aplicar uma tarifa de 55% sobre a carne brasileira a partir do dia 1º de janeiro. A China é uma grande importadora de carne brasileira, né? O BRICS segue de vento em popa, como vocês podem ver. Eu sempre falei isso para vocês, o BRICS não vai a lugar nenhum. É uma sigla totalmente inútil, é um agrupamento de países que não tem sinergia, que não tem por que conseguir alguma coisa, principalmente porque alguns desses países são ditaduras, como é o caso da China, como é o caso do Brasil, como é o caso da Rússia. No dia que forem democracias, talvez possa ter realmente um acordo nesses países, possa sair realmente um grupo relevante daqui. Enquanto forem ditaduras, meu amigo, não vai sair de nada. Vão aumentar o número, vai virar um outro G77. Não sei se vocês sabem, existe esse grupo, G77. Foi formado na época do G20, do G7. Né, um grupo do pessoal excluído do G7, fizeram o G77. E para quê? Né, existe o grupo, tá aí, de vez em quando se encontram, né? E serve para nada, né? Mesma coisa dos BRICS. A China aumentou a tarifa para a carne brasileira, prejudicando o Brasil. Ainda bem que o Lula conseguiu reverter a taxação da carne brasileira lá nos Estados Unidos, porque né, seria uma coisa bastante crítica para os produtores brasileiros se tivessem a carne taxada tanto na China quanto nos Estados Unidos. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Volta Prêmio Bovino Gadoso, Williams Scarpim é Ancap da Gema e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a China aplicará tarifas de 55% sobre a carne brasileira a partir de amanhã, 1º de janeiro. A China decidiu implementar medidas de salvaguarda para a carne bovina importada de 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2028, segundo o Ministério do Comércio chinês, nessa quarta-feira. A decisão foi tomada após a resolução final de uma investigação de salvaguarda sobre a carne bovina importada, iniciada em 27 de dezembro de 2024. Aliás, isso é uma outra coisa que eu acho que é importante, né? O pessoal lembra que a investigação da seção 301 lá nos Estados Unidos ainda está rolando ainda, tá? Ainda podem vir surpresas de lá, mas por enquanto, essa é a situação. As medidas estão em vigor por um período de 3 anos e serão gradualmente flexibilizadas em intervalos fixos durante o período de implementação, acrescentou o Ministério. Para produtos originários de países ou regiões em desenvolvimento, as medidas de salvaguarda não se aplicarão se participação das importações de um determinado país na região não exceder 3% e a participação total das importações de todos os países da região não exceder 9%. No entanto, as medidas de salvaguarda serão aplicadas a esses países ou a essas regiões a partir do ano seguinte, caso as condições não sejam atendidas, né? Então, ou seja, essa é a situação. O Brasil vai ter uma tarifa de 55% a partir de 1º de janeiro. Aqui, ó, até novembro, o Brasil tinha exportado 1,4 milhão de toneladas de carne para o país asiático. É um dos grandes compradores do produto, né? É o principal comprador do produto. Os preços da carne bovina na China têm apresentado uma tendência de queda nos últimos anos, devido a excesso de oferta e a fraca demanda, decorrente da desaceleração da segunda maior economia do mundo, né? Pois é o que eu sempre falei para vocês, a China está com problemas econômicos, tá? Eles dizem que não, que está tudo bem e coisa e tal, mas a economia da China tá mal, já não vai bem desde 2018 que a economia chinesa começou a se perder e de lá para cá eles estão tentando segurar as pontas, mas não está muito bem a coisa não. E isso afeta o Brasil. Ainda não aconteceu nenhuma catástrofe, nenhum colapso completo da economia chinesa, é verdade, a gente chegou a falar aqui sobre alguns pontos de atenção, houve momentos em que havia o risco de um colapso completo da economia chinesa, e se isso acontecer, eu avisei, o Brasil se ferra de verde e amarelo, por quê? Porque a China é uma grande compradora do Brasil, e se a China se ferrar, meu amigo, a gente se ferra junto, não tem essa parada não, né? Então, ao mesmo tempo, as importações dispararam, tornando o gigante asiático um mercado crucial para os países produtores de carne bovina, como América Latina e Austrália. Os pesquisadores chineses concluíram que a compra de carne bovina estrangeira prejudicou a indústria nacional. E lembra, a China tem um planejamento de um médio prazo de invadir Taiwan. E ela sabe que no momento que ela invadir Taiwan, vai ter um monte de sanção de um monte de país. Ah, mas o Brasil não faria sanção para a China. Não dá para saber, cara, porque a gente não sabe quem vai ganhar a eleição ano que vem. Pode ser que o Brasil faça sanção para a China caso China invada Taiwan, sim. É lógico, eu sei que se o Lula for o presidente brasileiro em 2027 ou 2028, que é quando a China pretende invadir Taiwan,
muito provavelmente o Lula vai até achar lindo, vai falar, que maravilhoso, guerra, não sei o que lá, né? O Lula com aquela idiotice dele. Mas enfim, mas pode ser outra pessoa, né? Então, o que a China está querendo fazer? Ela está querendo diminuir a própria dependência de carne externa, taxando a importação para forçar o desenvolvimento interno. Isso é uma coisa positiva? Não, não é uma coisa positiva. É o que eu falo para vocês. Tarifas sempre pioram a situação para a população. Para a população chinesa, a carne vai ficar mais cara, vai dar inflação de carne. Só quem lucra com isso, ou entre aspas, lucra com isso, é o governo chinês. É o tipo de medida que é bom para o governo chinês, mas não para a população chinesa. Para a população chinesa, quanto mais comprar carne de mais lugar, melhor, porque pô, a carne fica mais barata, né? Não tem ninguém na China reclamando que a carne está barata demais, né? Só o governo mesmo que está preocupado com isso, porque o governo quer fazer guerra, o governo quer fazer violência, né? É a mesma coisa do caso do Trump, lá que eu falei para vocês. O Trump esse negócio de tarifa do Trump é uma merda. Não ajuda em nada o povo americano. O povo americano sofre com tarifa, só piora a situação. Essa ideia de que mas vai fazer a indústria local se desenvolver, isso é balela, não vai desenvolver coisa nenhuma. Mas é a ideia que está o Trump nos Estados Unidos e o governo chinês lá na China fazendo essa coisa toda, né? Vai adiantar alguma coisa? Não sei. Mas que certamente vai dar um baque para os produtores brasileiros, você pode ter certeza que vai ter problema para os produtores brasileiros sim, né? Aqui, ó, eles fizeram uma investigação que abrangeu carne bovina fresca, congelada, com osso, sem osso, e as tarifas serão aplicadas até 2028, não sei o que lá. O Ministério também informou que suspendeu parte de um acordo de livre comércio com a Austrália, que abrangeria carne bovina, a aplicação de salvaguardas à carne bovina importada, visa ajudar temporariamente a indústria nacional a superar dificuldades e não restringir o comércio normal de carne, não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, tomamos no cu mais uma vez, né? Felizmente o Trump aceitou. Agora, veja isso. O Trump agora tem uma força muito maior aqui no Brasil, tá? Porque o Trump agora, os Estados Unidos viram o principal mercado para carne brasileira, né? O Trump tem uma força muito maior agora. Se ele quiser botar tarifa agora no Brasil, ele ferra o Brasil completamente. E, de novo, as investigações da seção 301 já estão rolando. Se eles encontrarem coisas erradas por lá, eles podem usar isso contra o Brasil, sem dúvida alguma. O Trump não vai fazer nada antes das eleições legislativas do ano que vem. Eu não tenho dúvida nenhuma que todo o foco do Trump ao longo do ano que vem vai ser as eleições legislativas, né? Existe a chance dos republicanos manterem a maioria no Congresso americano. No Senado eles vão manter, tá? No Senado é certo que eles vão manter. Mas no Congresso, na Câmara, né, na House of Representatives deles lá, que é a Câmara de Deputados deles lá, existe o risco deles perderem a maioria. Mas na verdade, assim, é o que eu sempre falo, né? Quando elege um presidente de um partido, fatalmente o outro partido ganha a Câmara na eleição seguinte lá nos Estados Unidos. É sempre assim. Então, na verdade, o fato do Trump estar disputando ainda poder manter a maioria na Câmara é uma coisa excepcional, mostra muita força do Trump. Agora, tem que ver se vai conseguir, né? E parece que é isso que é todo o esforço dele nesse momento, e deve ser todo o esforço dele ao longo do ano. Não esperem muita briga do Trump com tarifa com o Brasil, esse tipo de coisa. Magnitsky, não sei se vai ter de novo também, né? Mas não esperem muita coisa com tarifa aqui no Brasil, porque o Trump vai estar focado nas eleições americanas para o Congresso americano, que é o foco dele lá, né? Agora, ele tem uma força grande, porque com a China botando essas tarifas todas, só sobrou o mercado americano para o Brasil. A Europa compra carne brasileira também, muita quantidade, mas lá também tem tarifas muito altas, né? Então, no final das contas, meu amigo, essa brincadeira de botar tarifa e coisa e tal, tá fechando o mercado no mundo todo. Isso é muito ruim para todo mundo, tá? Aumenta o preço das coisas e não ajuda ninguém. O governo brasileiro reagiu a esse aumento da carne, mas na verdade não tem muito que eles possam fazer, né? Os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e das Relações Exteriores reagiram à decisão da China de aplicar medidas de salvaguarda. Em nota conjunta, o governo informa que tomou conhecimento da decisão e que acha um absurdo, que não sei o que é lá. Enfim, não tem muito que o governo brasileiro possa fazer, a verdade é essa. O governo brasileiro depende da China. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.